O primeiro é, as pessoas bem-sucedidas, elas priorizam tarefas. Primeiro, ela sabe o que ela tem que fazer. Tem gente que já não sabe o que tem que fazer. Então a pessoa sabe o que tem que fazer. E daquilo que ela tem que fazer, ela prioriza as coisas. Então, basicamente é assim, ó. Gente, é como se você fizesse uma lista. Vou aqui pro meu iPad. Você tem aqui listas de coisas. Basicamente, as minhas coisas do meu to-do, quais são as coisas que eu tenho que fazer. Aí na minha lista eu tenho as coisas que podem, minhas interferências. E depois, interferências, ok? E depois um plano para mitigar essas interferências. Então, mais ou menos assim, você tem a tua lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos imaginar, pô, hoje eu tenho que tá lado a lado com os meus liderados. Um exemplo, liderados, e verificar resultado. Qual que é uma coisa que pode interferir em você? Talvez você fale assim, putz, minha agenda é uma, e uma comunicação, minha comunicação não tão clara pode me interferir também. Então, cara, então você tem que proteger tua agenda. Qual que é o plano? Proteger tua agenda e a comunicação ela tem que ser específica. Uma comunicação específica. Essa pode ser uma forma de você construir isso. Então, as tarefas que você tem que fazer. O que te interfere, ou que pode interferir essa tarefa de ser concluída, e como que você mitiga isso? Qual que é o teu plano? Gente, é simples desse jeito. E por que algumas pessoas não conseguem, João? Basicamente por dois motivos. Primeiro é que elas não sabem. E aqui, pô, eu tô te mostrando uma coisa simples para você saber. A segunda coisa é que elas não se importam. E aí é um problema. Então, quando você não sabe, você erra por ponto cego. Quando você não se importa, você erra por egocentrismo. Egocentrismo. Então, o que pode me atrapalhar? E um plano para isso não acontecer. Essa é a primeira coisa, priorizar as tarefas. João, me dá um curso de gestão do tempo em 20 segundos. Gestão do tempo em 20 segundos é lista as coisas que você tem que fazer e liste as coisas que você tem que fazer primeiro. Deu 5 segundos. É sobre isso. Qualquer pessoa que faz isso tem resultado acima da média. Segunda coisa, hábito de pessoas de sucesso, aprendizado contínuo. Como que a gente aprende? Antes, anota aí, só aprende quem muda. Você mudou? Mudei. Então, aprendeu. Recentemente eu respondi uma pergunta no Instagram assim, ó. Joel, como que eu faço para resolver uma questão? Eu sei muito, porque eu estudo muito, mas eu não entro em ação. Então se liga. Primeiro que já está errado. Você não sabe muito. Saber não é ler. Saber não é estudar. Saber não é fazer curso. Saber não é ouvir o JJ Podcast. Saber é executar. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu tinha certeza que eu era burro, galera. Muito louco, né? Por que eu tinha certeza que eu era burro? Porque eu tirava nota baixa. E eu tirava nota baixa, hoje eu sei por quê. Desatenção. Eu também não era o cara mais dedicado assim. Eu vivia no mundo da lua, eu não sabia como estudar e a culpa era minha. Não tô culpando do professor nem escola, tá? A culpa era minha. A culpa era minha. E como eu tinha certeza que eu era um cara burrinho, tapadinho, e é assim que eu me chamava, com esses adjetivos, eu fiz o que eu considero a atitude mais inteligente que tem, que eu entrei em ação. Porque eu falava, cara, já que eu não sou inteligente, já que eu não tenho QI, já que eu não tenho a nota da Janaína, do Celso, do Marquinhos, já que eu não tenho a nota do Rafa, eu tenho que me virar. Então eu entrei em ação. E eu descobri que a atitude mais inteligente que tem é agir, e não é estudar. Portanto, lifelong learning é aprendizado contínuo, mas usa uma ferramenta chamada 70, 20, 10. Tem gente que fica 70% do tempo estudando. Não é. 10% do teu tempo fica afiando machado, cara. Fica afiando machado, fica afiando machado. 20% do tempo fica tendo feedback do que você fez, mas 70% do teu tempo entra em ação e testa logo. Então como é que você pode fazer isso? Bom, Joel, adoro ler. Tá bom, se você gosta de ler, então você vai ler um trecho de um livro e aquele trecho que, aliás, você está lendo um livro, tem um trecho que você gosta. Você anota aquele trecho e fala, eu tenho 24 horas para executar aquele trecho. Ou 24, ou 48, ou no máximo 72 horas. Por quê? Porque se for uma atividade mais simples, executa rápido.
Se for uma atividade de complexidade mediana, até 48. E se for uma atividade que precisa de outras pessoas, o que eu considero uma atividade complexa? Que precisa de outras pessoas. Se não precisa de outras pessoas, é simples. Só precisa de ti, cara. Só precisa de ti. Qual que é a atitude mínima que você pode ter para executar aquela tarefa? Aí você executa, pum. Aí você, opa, verifica resultado. Tem gente que fica 70% do tempo lendo mais, estudando mais, quero mais, quero mais. Você está ouvindo esse podcast uma vez por semana. Pô, mas você tem a semana toda para executar alguma coisa que está aqui. Então, as pessoas que têm realmente hábito de sucesso, elas estão sempre aprendendo e tem uma rotina do dia dela diário para aprender. E aprender precisa de humildade, humildade intelectiva, tá, pessoal? Humildade intelectiva é reconhecer que você ainda tem muita coisa para melhorar na sua vida. Muito, 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 muito mesmo, ok? Essa é a segunda. Como é que você aprende? Livros, histórias, podcasts, papos, conversas e muito, muito mesmo através da sua experiência. A experiência ensina pra caramba. Terceiro é ambiente de crescimento. As pessoas bem-sucedidas, elas se inserem no ambiente de crescimento. O que significa um ambiente de crescimento? Obviamente, é um lugar que faz você crescer, só que não é falando e fazendo as mesmas coisas que você fala e faz. São pessoas com pontos de vista diferentes do seu. É importante você estar num lugar onde você não é a pessoa mais inteligente da sala, mais esperta da sala e que tem a maior fama da sala. Porque o ambiente de crescimento, ele te ensina algo que você não sabe, mas do qual você precisa. Então vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Joel, eu quero ser escritor. Eu falo, pô, legal. Conhece alguém que escreve? Não. Alguém da tua família já escreveu? Não. Então, se você quer ser escritor, você precisa se envolver num ambiente de escritores. Por quê? Porque lá você vai ver o processo de escrita, o processo de pesquisa, o ritmo, como é que eles fazem. Depois que eu fui inserido no ambiente de escritores, eu percebi que um livro não precisa ser escrito do começo para o fim. É mesmo, João? As pessoas pegam trechos, elas fazem recortes, elas vão escrevendo, elas não começam da introdução e terminam na conclusão. A introdução é a última coisa que elas fazem. A conclusão talvez não é a mesma daquela que ela saiu na hipótese inicial. Então ela escreve. E ela tem uma rotina de escrita, ela tem uma rotina de consumir, ela tem uma rotina de pesquisar, ela tem um negócio chamado leitura crítica. O que é leitura crítica? Aí ela fala assim, eu estou escrevendo sobre esse assunto, você acha bom, você acha legal, falta alguma coisa? Você está sentindo falta de um assunto? Ou seja, quando você começa a escrever, você vê que você não escreve sozinho, você tem um grupo de pessoas. Estou dando um exemplo de escrita. Você fala, caraca, como que você descobriu isso, já? Porque eu estava num ambiente de crescimento. Isso para quem quer se tornar investidor, porque eu não era investidor, hoje eu sou. Para quem quer investir em startup, eu não investi em startup, hoje eu invisto. Para quem quer ter um fundo de investimentos, eu não tinha fundo de investimentos, hoje eu tenho. Para quem quer ser um cara que está em conselhos de empresa, eu não estava em conselhos de empresa anos atrás, hoje eu estou. Então, como é que faz? Você vai aprendendo. E onde que você aprende? Tem a ver com lifelong learning, mas tem relação também com o ambiente de crescimento. Como é que você faz isso? É assim, ó. Eu vou te ensinar como é que você faz em ambiente de crescimento. Vou te escrever aqui, ó. Ambiente de crescimento. Então, a primeira coisa que você faz é o que você quer aprender. A segunda coisa é quem é a referência para você mundial nesse assunto. Uma referência mundial. E a terceira coisa, a referência mais próxima. Vamos imaginar o seguinte: eu quero aprender sobre inovação. Eu quero aprender sobre inovação. Então, eu quero aprender inovação, cara. Como é que é a cabeça das pessoas que querem inovar? Quem é a referência mundial que eu mais me inspiro sobre inovação? Vamos imaginar que você fala que é Steve Jobs. Putz, mas Steve Jobs morreu, você não vai ter contato com ele. Quem é a referência mais próxima que pode te ensinar sobre inovação? Aí você fala, caramba, cara, é um amigo meu. Por quê? Porque no final das contas, tudo que você quer é inovação. E o seu amigo tem uma cabeça inovadora, porque você tem uma referência de quem inova. Por exemplo, eu citei aqui inovação, porque eu vou te citar uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito: design é função. Pô, isso faz total sentido para mim. Design é função. Eu falo muito para os designers que trabalham comigo, quando você estiver fazendo uma coisa sobre design, sobretudo com experience learning, ou seja, experiência de aprendizado, faz o aluno entender o que está escrito.
Se você entrar no meu Instagram agora, você vai ver uma frase fundo branco, texto preto, o texto não está itálico, não tem serifa, por quê? Porque é mais fácil você ler. O texto tem espaçamento, por quê? Porque esse é o design, é uma função. Você está lá no Instagram, é instantâneo, ninguém abre uma conta do Instagram para ler. Você abre uma conta do Instagram para se relacionar com teus amigos, ver os teus amigos da escola e de repente aparece um texto de um J da vida. Então aquilo tem que chamar a tua atenção, tem que brecar você. Pô, inovação, eu estou inovando. Qual a diferença entre inovar e criar? Inovar é fazer diferente uma coisa que já existe. Criar é fazer uma coisa que não existe. Então, poxa vida, quem é a pessoa que eu posso aprender sobre inovação? Como é que ela pensa? Ela pensa mais simples, mais objetiva, mais prática. Putz, eu preciso entender isso. Isso é ambiente de crescimento. Você pode fazer isso para todas as áreas. Para inovação, para liderança, para vendas, para gestão, para comunicação, para oratória, para produtividade. Aí você fala, pô, entendi, Joel. Essa é a terceira. Quarta é humildade intelectual. Humildade é, para mim, a atitude mais inteligente que existe. Porque humildade é aquele cara que reconhece que não sabe uma coisa na vida. Foi todo mundo aqui que está me vendo, me ouvindo, tem várias áreas na vida que não sabe. Então você fala, pô, eu não sei isso. Você fala, oh, não sei. Porque tem gente que acha que falar eu não sei é proibido. Não, é permitido falar eu não sei. Nossa, Joel, mas eu fui criado de um jeito que meu pai, ou minha mãe, meu tio, ou minha tia, sei lá, o professor falou que eu tenho que saber de tudo. Não, mas não, isso é velho. Não, cara, nada a ver. Presta atenção, meu. Atividade mais inteligente, a atitude mais inteligente que você pode ter na sua vida é dizer: eu não sei, quando você não sabe. Porque você aprende mais rápido, porque você aprende mais barato e porque você elimina tudo aquilo que te fragiliza, especificamente a opinião dos outros. Então diga não sei. É inteligente falar não sei. Eu vou te dar um exemplo. A gente está gravando, eu estou gravando esse podcast em 2024, o ano olímpico, né? Olimpíadas Paris, 2024, pô, maravilha, loucura total. 2021, há 3 anos, eu fiz um curso, chamei o Bernardinho, mestre, professor. Bernardinho, que foi para Jogos Olímpicos, só como treinador são 6 medalhas olímpicas, como atleta, 1 medalha olímpica. Ele tem medalha olímpica de ouro, tem de prata, tem no masculino, tem no feminino. Hoje ele é o treinador novamente do time masculino de vôlei. E o cara senta na minha frente em 2021, antes da gente começar o nosso curso, que foi em Alphaville, EAP, para quem está ouvindo, ele foi lá no EAP. E aí eu pergunto, Bernardinho, mestre, ô João, tudo bem? Eu falei, caramba, né, mais de 20 anos, quase 30 anos aí no vôlei, tantos títulos mundiais, pan-americanos, sul-americanos, olímpicos. Tá mais fácil? Aí ele falou assim para mim, as dúvidas só aumentam. E cara, aquilo foi tão impactante para mim. Ouvir do Bernardinho isso, as dúvidas só aumentam, o Bernardinho. Ele fala, cara, as dúvidas só aumentam, Joel. As coisas mudam, não é mais como era antigamente, e vir aqui no evento como o seu é uma oportunidade de refrescar a minha mente. Pô, ele ia palestrar, cara. Ele ia palestrar. E ele falou, vir aqui num evento como o seu é uma oportunidade de saber o que vocês estão fazendo, jovens. Eu olhei pro cara e falei, pô, se as dúvidas do Bernardinho só aumentam, imagine as minhas. Então, humildade intelectiva é reconhecer que quanto mais a gente aprende, o buraco é mais fundo. E essa galera, todas elas têm humildade intelectiva, estão abertas para aprender em qualquer lugar, com qualquer pessoa, sobre qualquer circunstâncias. O modo aprendizado on, o modo aula on. Portanto, senhores, aprendam, estejam abertos a aprender a escutar o tempo inteiro.